Já de volta com seu Sem Censura Pará de todas as tardes. O nosso programa está ao vivo e à noite tem a reapresentação do programa de hoje a partir das 23 horas. Vamos então ao segundo assunto do dia. A comunicação é necessária em toda a nossa vida. E quando falamos de jornalistas e empreendedores, essa palavra se torna ainda mais importante. Para aqueles que buscam melhorar sua forma de se expressar, aumente o volume da TV, porque vamos conversar agora sobre comunicação assertiva. Quem ajuda a gente a entender melhor o assunto é o consultor de comunicação e jornalista André Carvalho, CEO da Ancar Comunicação, está no Rio de Janeiro falando conosco. André, seja bem-vindo ao Sem Censura Pará. Que bom que a gente pode ouvir um especialista falando sobre um assunto que é a comunicação. Comunicação, na verdade, é o quarto poder. Quem não se comunica se trombica, como diz o outro. E é extremamente necessário conversar com você num programa de televisão que tem alcance em boa parte do território paraense. Então vamos lá. O que significa comunicação assertiva? Vamos lá, Vanessa. Antes de mais nada, tenho que agradecer o convite para a gente tratar desse tema, como você bem levantou, de suma importância. E não é só importante para o mercado de trabalho, mas para a vida, né? Porque o mercado de trabalho é uma extensão um pouco da sua vida. A gente leva muito do que nós somos para o nosso trabalho. E ainda mais que a gente está vivendo num regime em muitas funções, com a possibilidade de ser um regime híbrido ou um regime remoto. Então, a comunicação é muito, muito importante. Então, feito esse preâmbulo, você desculpa, pode estar ter um delayzinho, vou demorar um pouquinho na resposta. A comunicação assertiva é uma comunicação afirmativa. É você ser claro, ser objetivo. É o que toda boa comunicação precisa. A gente vai para os estudos de teoria da comunicação e simplificando, porque você parafraseou o Chacrinha, que não comunica se trumbica, e ele era um grande comunicador porque ele simplificava esse processo da comunicação. Então, a comunicação é básica, emissor, mensagem, receptor. Então, quanto mais você tornar clara, transparente e direta esta mensagem, mais assertiva e afirmativa ela se torna. O que significa, então, comunicar-se bem? Simplesmente falar claro, em bom tom, é um sinal de uma boa comunicação? Vamos entender que esse é o primeiro processo de uma boa comunicação. Que existe uma frase clássica que até Lacan fez uma nova interpretação que dizia o seguinte, que a comunicação não é o que a gente fala, mas aquilo que o outro entende. Por mais boas intenções, por mais enquadrado, melhor formatado a gente possa produzir essa informação, se o receptor não estiver aberto e não entender, a comunicação não se faz. Então, uma boa comunicação é se fazer ser entendido. E aí a gente volta para esse princípio de ser claro, objetivo e transparente. Todo profissional precisa saber se comunicar? Ou isso é uma prerrogativa apenas dos comunicadores, jornalistas, publicitários, etc.? A comunicação perpassa qualquer função, como eu falei, a comunicação é anterior a tudo. Então, qualquer profissional precisa ter uma boa comunicação. Vamos transportar para um setor médico. Então, imagina você nesse auê que foi a pandemia. Então, se um médico não se comunicar decentemente com os seus colegas que estavam fazendo parte da equipe e num momento de emergência, como fica a vida dessa pessoa que está dependendo deste profissional? Então, estou te levando para um campo mais forte em que a comunicação precisa ser feita. Então, a gente leva para um outro campo. Na escola, mas vamos para o corpo docente. Então, a diretoria, se ela não transferir as informações que precisam ser conduzidas aos seus professores, para que eles as transfiram para os seus alunos, não se faz, o aprendizado não se faz e o objetivo não se concretiza. A gente precisa muito desmistificar essas questões. A maior parte, assim, grosso modo, o senso comum costuma querer deixar muito estancado
para os profissionais. Os profissionais, obviamente, e eu sou uma pessoa que defendo um profissional de comunicação devidamente habilitado para trabalhar nas funções de comunicação nas empresas, mas os profissionais eles fazem os estudos para que o processo se efetive adequadamente. Mas as pessoas em casa e também em suas respectivas profissões precisam ter uma comunicação ajustada, senão o seu fim não é alcançado. E quando nessa sistemática de emissor, mensagem e receptor, o receptor não consegue entender a origem da mensagem ou o significado da mensagem emitida? É aí que vem o ruído do diálogo, das relações? Vem também disso. E aí você, para uma proposição para esse enigma, essa pequena charada que você sugere, eu vou para um outro conceito que tem muita conexão com a comunicação assertiva, que é a escuta ativa. A escuta ativa, ela é muito importante, que faz parte desse processo que você falou assim. As pessoas, elas estão fechadas, elas não entendem bem. Então, quando você está se propondo a ouvir o seu interlocutor, se ele não entendeu, você percebe através de uma comunicação não verbal, dos gestos e expressões, você percebe que não houve o entendimento e você, como quer atingir o seu objetivo, que é transmitir uma mensagem, seja ela qual for, você tenta traduzir para esse entendimento. Então, não adianta nós que somos jornalistas utilizarmos jargões jornalísticos para quem é leigo na profissão. Sim. A gente não vai conseguir atingir nosso objetivo. Então, a gente tenta facilitar e a gente vai facilitar, e esse é o nosso propósito, facilitar para que essa mensagem seja chegue bem ao seu interlocutor. Vou te dar um exemplo. Eu atendi, um dos clientes que eu tinha era o Instituto Brasileiro de Atuária. Então, já vou te assustar com o nome atuária. Então, era um primeiro problema que eles tinham. Atuário, que é ser atuário. Atuário é um profissional de gestão de risco. É o profissional que faz o cálculo de planos de saúde, cálculos de seguros, cálculos previdenciários. Então, se você não sabe se explicar, e eles tinham um pouco de dificuldade, quero simplificar. O que é um atuário? Atuário é um profissional gestor de riscos, profissional que faz o cálculo de risco. Então, facilitando, traduzindo e deixando pormenorizado, você tem uma comunidade que vai entender, uma sociedade que não pertence ao grupo dos atuários. Bom, essa comunidade vai entender. Então, trazendo esse exemplo, eu gosto de trabalhar muito com analogia. Então, trazendo esse exemplo, você consegue levar para qualquer campo. Por isso que eu trouxe a teoria da comunicação aqui, de forma bem simples, e a teoria da comunicação ela deve ser simples para ser entendida, porque quanto mais você dificulta a explicação, pior o significado, e o meu objetivo de comunicador, que é me fazer entender e levar a mensagem, eu não vou conseguir alcançar. Perfeito, já temos participação do público chegando para você. Vamos lá. Professor Mauro Rocha, para você. Ele pergunta se uma postura mais assertiva é extremamente importante para evitar falhas de comunicação, não só no ambiente de trabalho, mas também nas relações interpessoais como um todo. Opa, ótima. Sim. E aí, Vanessa, eu vou trazer um outro ponto que é basilar para a comunicação assertiva, para as pessoas não confundirem a comunicação assertiva com uma comunicação autoritária, né? É você mandar, você comandar. Não, você tem que ser afirmativo, você tem que ser claro, você tem que ser firme. Então, a audiência que encaminhou, muito pertinente, a comunicação, como eu também já antecipei, ela envolve elementos verbais e não verbais. Então, essa postura afirmativa, você ter uma colocação, uma forma de se comunicar, de você falar, isso também é importante. Ela fala, existem estudos que mostram que 80% da nossa comunicação ela é não verbal. Então, se eu chego aqui falando, Vanessa, olha, audiência, não, você não vai entender. Mas se eu chego e me coloco com postura, e é a postura assertiva, eu garanto que as pessoas estão entendendo o que eu estou dizendo. E aqui, como na nossa conversa, o nosso papo é sobre comunicação assertiva, eu me faço entender
por essa postura que eu estou tendo. E, obviamente, como já ao longo da minha fala, vale para a nossa vida. E a nossa vida a gente transporta muito para a nossa profissão. Então, e você ter essa comunicação assertiva dentro do ambiente familiar, dentro de um ambiente, vamos lá, de clube, de amigo, você consegue se fazer entender e evitar os ruídos que você muito bem colocou. Tá chegando um monte de participação para você, André, mas eu preciso te perguntar o seguinte. Uma fala clara, direta e objetiva é fundamental para a convivência. Não existe uma certa confusão entre objetividade com comunicação agressiva? Foi o que eu acabei de falar, Vanessa. As pessoas confundem. A agressividade vamos lá, existem duas questões as palavras são semanticamente parecidas. Autoridade e autoritarismo. Você tem que falar com autoridade, mas não com autoritarismo. Quando você tem uma fala assertiva, e ela é assertiva de fato, você não precisa se explicar muito. O pouco que você fala, a mensagem é entendida. Então, evitar, e a fala assertiva não é uma fala agressiva de forma alguma, porque a agressividade ela vai te gerar uma barreira. Você, com medo de ser agredido por uma fala, você passa a não entender. Você gera uma barreira na comunicação, porque você se fechar para o que é falado. Nós poderíamos dar um exemplo. Eu estou em casa e quero pedir para alguém pegar um copo d'água para mim na geladeira. Eu tenho duas formas de pedir isso. Você pode pegar um copo d'água para mim? Seria uma forma muito, cortês de fazer uma solicitação. Ou eu poderia dizer, eu quero que você pegue um copo d'água para mim. Existiria nessa tua fala, que confunde autoridade e autoritarismo com objetividade, seria o que gera mais ou menos o ruído nessa expressão, nessa comunicação assertiva? Sim, como eu falei para você, quando você vai para a autoridade, a pessoa responde por medo. E por medo, você não tem uma comunicação perfeita. Você tem, como eu gosto de trabalhar por imagem, você ao invés de estar viajando numa estrada com asfalto bem perfeito, você vai estar numa estrada de buracada, né? Então, acontece, mas não da melhor forma possível. Porque quando você já gera defesas em relação a essa pessoa que é autoritária. Então, quando você... Esse exemplo que você deu, a solicitação da água, você pode falar um pouco, por gentileza, você pode trazer um copo d'água para mim? Você trouxe uma mensagem simples, direta e objetiva. A outra, você tem um peso, e eu falei da questão que vai no entorno da linguagem não verbal, da comunicação não verbal, de você ter um tom mais agressivo. As mensagens podem ser concretizadas? Podem, mas uma vai ser muito mais efetiva. E a comunicação tem um outro fundamento muito, muito, muito básico. É gerar conexões. Então, quanto mais conexões você gera, quanto melhor você gera, mais a comunicação é feita. Aí a gente tem o exemplo dos influencers. Eles, dentro dos nichos deles, da forma como eles se apresentam, eles geram conexão a um público que o segue. E ele é assertivo à maneira dele. Se você pegar uma faixa diferente, um público diferente, pode eu entender, mas ao público dele ele é assertivo e a comunicação se faz. Perfeito, perfeito. Participação do público, vamos lá. O Joel Félix pergunta quais são os principais desafios para uma comunicação assertiva. Boa. Desafio maior é de quem emite, é do emissor. É o se fazer dele, entender? Mas é a postura dele que vai definir muito. Porque vem em segundo plano quem recebe. Se você não se colocar adequadamente, não usar a linguagem correta, não usar o postural correto, a mensagem já vai começar a ir truncada. Então, o emissor, com este pensamento de ser claro e objetivo, ele envia a mensagem. Então, ele já começa a facilitar. E ele também tem que ter a empatia, que também é outro conceito muito fundamental dentro da comunicação assertiva. Ele vai ter um entendimento, olhando com quem ele fala ou para quem ele encaminha a mensagem,
Se a pessoa não entendeu, entendeu ou não entendeu, e aí ele refaz o caminho se necessário. Por vezes eu converso com pessoas de forma natural, isso em vida particular, e eu começo a falar determinados jargões que de repente a pessoa pode não saber. E eu vejo na expressão que a pessoa não entendeu. Eu falei, você está entendendo? A pessoa diz sim, não, senão eu explico de novo. Por quê? Nós somos donos de uma parte do processo. Nós somos donos de uma parte de conhecimento, não do conhecimento do todo. Então eu posso saber alguma coisa sobre a área, mas posso não saber nada da outra. Então a gente tem que ter a humildade e a empatia de ter o reconhecimento que o outro também não sabe. E a partir desta postura, uma postura humilde, transparente e de vontade de transmitir a mensagem, você consegue fazer com que essa assertividade se concretize. Perfeito. Mais participação chegando. A Nazaré Santos pergunta se existe algum tipo de curso para quem quer melhorar a comunicação e se esse curso é mais indicado para pessoas que são tímidas. Olha, se eu pegar os exemplos diversos de muitos tímidos famosos, qual o nome da pessoa da audiência? Nazaré, não foi a Nazaré Isso, Santos? Nazaré. Pronto. Uma coisa muito importante dentro desse processo de assertividade é você falar o nome da pessoa, né? Não existe palavra mais doce para ser ouvida do que o nosso nome. Então, Nazaré. Os tímidos famosos, eles costumam fazer cursos de teatro. Por quê? Porque no curso de teatro você perde o medo, você vai tentando tirar suas inibições. Então, se você pensar num curso, é esse. Um segundo curso que eu vou te sugerir se chama Vida. Então, você tem a sua vida, você tem pessoas que você convive e são pessoas queridas, se são familiares, você está mais aberto ao erro. Então, você vai testar. A vida é uma testagem. Então, você vai testar essa comunicação e você vai modulando isso para a vida pessoal, não profissional. Então, você vai modulando, você vai percebendo que a forma como você fala atingiu o objetivo, não atingiu. Você tá, de repente, se você é mãe, fala com o seu filho muito rapidamente, porque você tem pressa, ele não entende, você vai percebendo, olha, eu falando rápido, ele não entendeu. Então, é tentativa e erro. Isso é para sugerir algo simples, prático e acessível. De repente, o curso de oratória contribui muito, porque o curso de oratória vai te dar tempo de fala, vai te garantir... Desculpe. Vai te garantir que você fale mais pausadamente, com uma respiração adequada. Então, se você quer algo mais profissional, faça um curso de oratória. Mais participação chegando. O Alex quer saber se a dicção é uma coisa que pode influenciar na credibilidade. Sim. Infelizmente, nós vivemos numa sociedade que ela é plena de conceitos e preconceitos. Então, vamos dar um exemplo de uma pessoa que é gaga. Se ele não sabe se transformar, como foi o David Brasil, ele pode se diminuir com essa questão da gagueira, que é um exemplo bem forte de problemas de dicção. Para isso, de novo, tentativa e erro, prática diária. Pratique. E pratique com pessoas que vão ser seus melhores críticos, como eu falei. Seus familiares. Pratique com eles. E outro fator também muito importante, que já é fora de técnica, mas serve para qualquer profissão na nossa vida, que é coragem. Tenha coragem. Tenha coragem. Nelson Rodrigues dizia que sem sorte não se chupava nem um chicabom. Eu posso dizer que com coragem você não consegue nem atravessar a rua. Então, você tem que ter coragem de acertar e errar. Você tem que ter a humildade de você errar, você se corrigir. E não ter o medo, e aí volta a coragem de você errar, você tentar outra vez. Então, não tema, não tema, não tema. André, eu acho que há controvérsias. Deixa eu me posicionar. No tempo em que eu frequentei a universidade, os principais veículos de comunicação eram rígidos e rigorosos na forma de se comunicar. A gente não percebe esse mesmo rigor dentro das mídias sociais, das redes sociais. Qualquer pessoa se sente muito à vontade, independente dos problemas de dicção,
para se comunicar com seu público. E a gente percebe que pessoas conseguem, aquilo que você disse ainda há pouco, atingir o seu nicho e a sua objetividade. Onde é que está o meandro da forma da comunicação assertiva nesse mundo globalizado onde não existe regra de comunicação? O importante é você ser compreendido. Vamos lá. Você deu o exemplo dos influencers, né? Exato. Como o objetivo deles é um objetivo, em tese, restrito ao público-alvo deles, então a forma como eles se comunicam é a forma que é bem recebida. Talvez exista um nível de assertividade entre eles, entre seus pares, sim. Mas quando você trata por uma outra bolha, né, que é a bolha nossa, a bolha de empresas, de empresários, bolhas dos acadêmicos, a bolha da TV, que exige uma certa rigidez nas normas, é aquilo que eu falo, a comunicação tem que ser ajustada também ao meio onde está. Nas mídias sociais, vou te dar um exemplo também, que você trouxe de mídia social, o TikTok. As pessoas se comunicam através de coreografia. Não tem texto, tem uma comunicação não verbal em que eles se entendem. Né? Então, assim, dentro dos seus respectivos nichos, esse tipo de comunicação se faz. Se a gente olhar sobre o nosso prisma, sobre o nosso traje da nossa bolha, a gente, de repente, pode ter um julgamento. Né? Não há uma comunicação quando de fato é. A gente pode questionar e dentro de uma esfera mais acadêmica não acontecer, ok. Mas eles acabam se comunicando. E a gente está num mundo de profunda mudança nos meios de comunicação. E profunda adaptabilidade. Né? Todo mundo se adapta muito. E a gente viveu nos últimos 10 anos, eu garanto que a gente viveu uma evolução que nos 50 anteriores a gente não passou. Perfeito. Chegando participação para você. Sim, e falando sobre comunicação em determinados nichos, o Castro Júnior pergunta se para ser locutor de rádio é necessário ter alguma formação em jornalismo ou em alguma área da comunicação ou apenas precisa falar bem. Olha, aí a gente vai começar a falar por questões legais. Se ele tem uma vontade de ser, e eu sou, vamos dizer, sou meio corporativista, como eu já falei antes, comunicação empresarial deve ser conduzida por profissionais devidamente habilitados, para o rádio eu também entendo que deva ser. Mas a história do rádio mostra que muitas pessoas que têm uma habilidade de comunicação tornam-se radialistas. E muitas das vezes bons radialistas, porque eles têm um processo intuitivo muito forte. Aquela coisa, o talento, ele tem o talento para ser radialista. Eu sou sincero e transparência faz parte da comunicação assertiva. Não sei a quantas anda a questão das leis sobre isso, mas vamos falar como habilidade. Com habilidade, a pessoa pode ser radialista, até porque os podcasts na internet e os meios de comunicação pulverizados garantiram os podcasts. A origem do podcast é ser um programa de áudio para a internet. Só que houve uma mudança dentro desse processo de pandemia que acabou se tornando um programa de vídeo. E tem muita gente que não tem qualificação profissional como jornalista e conduz podcast e trabalha em programa de rádio. A gente tem que ficar atento à questão legal do processo, ao registro profissional. Mais participação para você. O Osnival Porto pergunta se a comunicação assertiva pode ser considerada como a defesa de direitos pessoais e a expressão de pensamentos, sentimentos e crenças de forma direta e honesta. A gente vai partir para um outro campo, que é um campo que a gente vive hoje da nossa sociedade, que pelos meios de comunicação serem tão abertos e acessíveis, as pessoas, e a gente volta para o que a gente já falou sobre agressividade,
Você defender o seu direito é legítimo, porque as pessoas confundem a defesa de direitos com agressividade. Se você vamos para a pergunta da audiência, é você saber se colocar. Então, essa defesa de direitos, você ter uma comunicação assertiva, você sabe se colocar decentemente. Eu trago um exemplo recente aqui no Rio de Janeiro, em que uma menina ela foi vítima de preconceito racial. Numa padaria, o segurança a olhou de forma torta e ela gravou. Então, ela está colocando de forma assertiva o direito dela. Então, o que a audiência falou é pertinente. Mas a gente tem que saber também o cuidado para não se tornar agressivo. E aí você acaba perdendo o direito. É o que os nossos avós sempre falam, né? Para você manter o respeito, fale respeitosamente, se coloque para você manter o seu direito. Senão, o fato principal de defesa dos seus pensamentos podem ser alterados para discussão. Então, o foco deixa de ser a defesa do seu direito de expressão religiosa, expressão política, expressão social, expressão de gênero, e passa a ser o foco a discussão. Então, qual é o importante? A discussão ou a defesa do seu direito? Então, seja assertivo na defesa do seu direito, mas não seja grosseiro, seja firme. Perfeito. Bem, todo mundo quer ser bem-sucedido, né, no seu métier. A comunicação assertiva também é uma das habilidades e competências necessárias para que um profissional se torne um bom gestor. E segue algumas dicas. Exemplo, aprenda a entender o outro. Numa sociedade cada vez mais intolerante, isso é possível? Vanessa, a gente vai para o campo da antropologia. O ser humano, ele é complicado. E a comunicação é conexão. Como é que a gente vai ajustar, né? Essa intolerância e volta para a questão anterior, as pessoas, na busca pelos seus direitos e na possibilidade que todo mundo agora é possível, né? Eu lembro da fala do Karnal, que você é um professor que vai estudar, faz um mestrado, um doutorado e você vai dar aula. E quando chega lá, um aluno de 16, 17 anos fala assim, eu não concordo, sem fundamentação alguma. Então, hoje a gente está numa sociedade em que tem-se pouco estofo, pouco conteúdo, pouca bagagem e muita vontade. Muito direito e pouco dever. Pouca história e muita fala. Então, a intolerância vai muito disso. E a pandemia, eu tenho uma visão sobre a pandemia que ela iria trazer o bom e o mal das pessoas. Então, a gente perdeu uma oportunidade, nós, enquanto sociedade, perdemos um pouco uma grande oportunidade de nos tornarmos melhores. A gente viu extravasar por demais a questão egoísta do processo. Então, a intolerância é muito egoísmo. Então, se você tem uma linguagem que você vai respeitar, que você tem empatia, você vai abrir um espaço pro outro. E você vai ser um pouco menos egoísta ou tira o egoísmo do processo e aí você tem a intolerância menor. Eu acho que essa semana você convidou um rapaz que ele falou sobre a questão LGBT e falamos do intolerância. Ele fala sobre respeito. Então, eu gosto muito de juntar que a comunicação a gente agrega conhecimento de todas as partes. Então, já trouxe antropologia, trouxe nossos pensadores atuais de sociedade, e vamos trazer para um pensamento bíblico, né? O pensamento bíblico o que Cristo deixou de mensagem maior era o amor. Que coisa maior do que o amor que o respeito. Então, a intolerância é um pouco da ausência do respeito. E aí, na comunicação, a gente precisa se fazer entendido, a gente precisa ter empatia e a gente precisa ter o respeito. A gente diminui um pouco essa questão, um pouco atual, muito atual da nossa sociedade. Maravilha. André, infelizmente o nosso tempo chega ao final, mas eu quero te perguntar se você tem algum perfil nas redes sociais, alguma plataforma digital onde possa estar em contato com o público sobre essa comunicação assertiva. Olha, Vanessa, eu vou sugerir à audiência que acompanhe meu canal no YouTube, www.ankar.com.br.
Ancar Comunicação, desculpa. Que é o www.ancar.com.br, é meu site, também é uma outra forma. No meu canal, eu tenho muitos vídeos que são vídeos sobre comunicação corporativa, mas eu trago muito da essência da comunicação. Porque o universo corporativo, ele se alimenta, ele bebe da fonte da comunicação de forma geral, que é uma comunicação que atende todo mundo. Então, o canal no YouTube, Ancar Comunicação, ou no meu site, ancar.com.br. Querido, um beijo no coração. Prazer falar com você. Vamos então, gente, a um brevíssimo intervalo. Daqui a pouco a gente volta com mais Sem Censura para vocês. Até já.